Paz e graça, meu querido irmão, minha querida irmã, bem-vindos ao nosso devocional. Sou o reverendo Nilson Santos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Coelho da Rocha, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você ainda não compartilhou os nossos vídeos, compartilha, deixa o seu like, nos ajude a divulgar o Evangelho do Reino de Deus. O texto de hoje, conforme a proposta do lecionário, é o texto de Lucas 9, do verso 10 até o verso 17. O texto fala da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. Texto bem conhecido de todos nós. O texto nos fala que Cristo estava pregando num lugar deserto, o evangelho do reino para uma multidão de 5.000 homens, e ali os discípulos mostraram a preocupação com relação à questão do alimento, com a questão do horário. Cristo fala para os discípulos resolverem o problema e os discípulos falam que só tem 5 pães e 2 peixes. Jesus toma a situação em mãos, ele dá graça, ele abençoa e ali há então uma multiplicação dos pães e dos peixes, de modo que eles se fartaram e sobraram também pães e peixes. Meus queridos irmãos e irmãs, 3 verdades que nós podemos observar aqui nesse texto acerca do ministério de Cristo que nós podemos extrair para a vida da nossa igreja, da igreja como um todo. O primeiro é que Cristo ele gastava tempo ensinando o evangelho do reino. Ora, a igreja tem por missão pregar a palavra. Nós temos que nos alimentarmos da palavra. Nós temos que buscar o ensino das Escrituras Sagradas, pois as palavras de Jesus nos foram registradas pelos evangelistas nos evangelhos. Portanto, a igreja é o lugar do ensino, é o lugar onde o seu povo é alimentado pela palavra e é o lugar também onde alimenta aqueles que estão famintos, com sede de Deus, com fome de Deus, com a palavra. Uma outra verdade que o texto ele nos mostra é o lugar da preocupação com aqueles que não têm o que comer, com aqueles que se encontram numa situação de vulnerabilidade. A igreja ela precisa ter um olhar de sensibilidade, ela precisa ter empatia, ela precisa se colocar no lugar do outro. E assim deve ser cada cristão. Os discípulos mostraram-se preocupados com a situação daquele povo que estava ouvindo a palavra, mas não tinha o que comer e também o horário já era avançado. Uma terceira verdade que eu quero mostrar aqui é a verdade da experiência. O lugar em que nós devemos perceber que o cristianismo ele não é uma filosofia, não é apenas um conjunto de doutrina, assim como também o cristianismo ele não é uma ONG, não é um lugar que só dá o pão físico. Ou seja, a igreja ela precisa dar o pão espiritual, que é a palavra, precisa dar o pão físico. Aqui nós então podemos falar da ortodoxia, da doutrina, da palavra, da doutrina correta. Podemos falar da ortopraxia, que é a prática da doutrina. Ou seja, nós precisamos ser uma igreja preocupada com o outro e que cuide do outro. Mas também a igreja é o lugar da experiência. É o lugar onde nós experimentamos também o sobrenatural, pois nós estamos diante de um Deus todo-poderoso, transcendente, que supre as nossas necessidades de forma surpreendente. Aqui a multiplicação dos pães e dos peixes apontam para exatamente a provisão miraculosa que vem do Senhor. Portanto, essa experiência que os discípulos tiveram da palavra, do alimento e também da multiplicação deve ser a realidade experimentada pela igreja ao longo da caminhada. A igreja deve ser o lugar onde a palavra é pregada, onde o pão é partilhado, onde o milagre é a experiência do povo de Deus. O milagre da provisão, o milagre que nos possibilita partilhar ainda mais o que Deus tem nos dado. Que Deus nos abençoe em nome de Cristo Jesus. Que você viva essas realidades na sua vida e compartilhe com outros. Vamos falar com Deus. Pai bendito, te damos graças porque o Senhor nos dá o pão que desceu do céu,
que alimenta a nossa alma, que é Cristo Jesus. O Senhor também nos dá a provisão diária. E nós rogamos, Senhor, nos conceda a experiência de vivermos os seus milagres. Em o nome de Jesus. Amém.